Você já parou para pensar que Deus pode estar mais interessado em preparar você e transformar o seu caráter em vez de apressar as coisas? Lá em Isaías 40, do verso 27 ao 31, diz assim: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O contexto desses versículos fala sobre um povo que estava cansado, desanimado, sofrendo e começando a achar que Deus não se importava com a situação deles. Quantas vezes nós passamos por isso? Quando nós estamos em alguns processos da vida, em algumas situações dolorosas que demandam muita coisa da gente, nós pensamos que Deus nos abandonou, ou que Deus não se interessa por aquilo que nós sentimos, que Deus não escuta as nossas orações, ou que Deus não quer responder às nossas orações. Mas essa não é a verdade, porque Isaías responde lembrando quem Deus é. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? Deus é o Criador de toda a terra, Ele é o Deus eterno, e a sua sabedoria é insondável. Então nós podemos pensar que Deus, Ele não está interessado com os nossos problemas, não está interessado em nos responder, não está interessado em entregar aquilo que a gente deseja. Deus, Ele está sentado sobre o trono. E Ele tem visto todas as coisas e sondado todos os corações. E é por isso que Deus se importa com aquilo que nós sentimos. Deus se importa com aquilo que nós pensamos. Ele conhece os nossos medos e Ele supre todas as nossas necessidades. E nos momentos em que nós temos que esperar em Deus para que as coisas aconteçam, é o momento em que Deus quer nos preparar. Deus está mais interessado em nos preparar e transformar o nosso caráter do que apressar as coisas, do que nos entregar as coisas, do que entregar aquilo que Ele nos prometeu. Mas é inevitável, não importa quanta força a gente tenha, uma hora a gente vai ficar cansado. Mas Deus, Ele dá força ao que está cansado. E a ideia principal aqui é que Ele não quer simplesmente entregar uma promessa, mas Ele quer dar força àqueles que estão cansados a continuar caminhando e perseverando. Deus, Ele nos dá força para continuar essa caminhada. Não é sobre só nos entregar algo. Não é sobre nos entregar uma promessa ou realizar algo na nossa vida. Mas é nos ensinar a ter forças para prosseguir, a ser perseverantes e a buscar Ele. A buscar a face dEle quando as coisas não estão bem. Ou quando nós estamos cansados. É renovar as nossas forças em Deus, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Ele nos dá força, Ele nos revigora, Ele nos faz perseverantes, Ele nos faz voar como águias, voar alto como águias, Ele nos faz correr e não ficar cansados, porque isso vem de Deus, não é nosso, é de Deus. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós caímos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm esperança no Senhor, renovam as suas forças. Não esperança só de que Ele vai entregar uma promessa terrena, e não esperança de que Ele vai nos dar aquilo que nós desejamos, mas esperar que nós vamos nos encontrar com Ele. Enquanto você espera, Deus te sustenta. Essa é a ideia principal. Não que Deus vá cumprir ou te entregar algo imediatamente, mas Ele vai te dar força e fazer você perseverar até que isso não chegue.
Isaías 40 não foi escrito para alguém que estava vivendo o seu melhor momento, mas para alguém que estava cansado, desanimado, sofrendo e que pensava que Deus não estava preocupado com aquilo que ele estava vivendo. E foi exatamente para essas pessoas que Deus fez a promessa. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, mas não se cansam. Foi para essas pessoas que Deus fez a promessa. E Ele cumpre a sua promessa, porque Ele nos dá força quando nós estamos cansados. Ele nos faz perseverar quando nós queremos desistir. Ele nos faz voar como águias, muito alto, quando nós não vemos mais o chão. E Ele nos faz correr muito rápido. Muito rápido. Essa é a promessa que Deus ele realiza na nossa vida. Então espere no Senhor. Tenha esperança no Senhor, que aquilo que você tanto espera chegará.